Josué, capítulo de número 14. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo de número 14. Ele é digno, Ele é santo. Não há outro como Ele. Aleluia. Não há outro como Ele. Aleluia, Senhor. Josué, capítulo de número 14. Quero ler com você alguns versículos, uma leitura até um tanto extensiva, pois eu quero ler do verso 5 ao verso de número 15. E diz assim a palavra de Deus: Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis, agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvi-se que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat-Arba. Esse Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Deus abençoe a porção de sua palavra. Você pode se assentar. Nós estamos hoje na segunda ministração, numa série proposta de 7 semanas, que tem como título o enfrentamento espiritual. Amém. Nós estamos fazendo uma campanha de 7 semanas de enfrentamento espiritual. E eu quero convidar você que entrou nesta campanha comigo, que você persevere, que você não tenha medo, mas que você enfrente o teu inimigo e vença. Amém. Quando nós lemos esse texto tão conhecido, e creio que se você tem algum tempo de conversão, é impossível você não ter ouvido algo sobre esse texto, sobre os 12 espias que foram enviados para observar a terra e trazer um relatório, e apenas 2 trouxeram um relatório conforme o coração de Deus, e esses 2 foram Josué e Caleb. E quando se terminou aquele processo,
Diz a palavra de Deus que aquela geração morreu no deserto. E Deus preservou com vida apenas Josué e Caleb, daqueles que haviam saído do Egito. Quando nós lemos esse relato, é necessário nós voltarmos um pouco no tempo e voltarmos 45 anos a partir desse texto para trás. Diz a palavra de Deus, lá no capítulo 14 do livro de Números, quando Deus olha para Caleb, e Deus enxerga no Caleb um espírito diferente do espírito dos demais. A Bíblia nos diz em Números 14, 24, que nele houve um outro espírito. E isso, amado, marcou a vida de Caleb. Deus olhou para Caleb e marcou Caleb, porque nele havia um espírito diferente. Amém. Aí você me pergunta, pastor, mas que espírito diferente era esse que havia na vida de Caleb? Quando nós estamos falando do espírito diferente, está falando do ânimo, está falando do posicionamento, está falando da visão, está falando da fé, está falando da confiança que Caleb possuía, que era tão diferente dos demais. E ainda diz lá em Números 14 que Caleb não teve medo dos inimigos de Deus. Aleluia. Você só não terá medo dos inimigos de Deus quando você os constituir teus inimigos também. Verdade, meu Santo Espírito. Sim, meu glorioso Senhor. Você só não terá medo dos inimigos de Deus quando você os constituir teus inimigos também. Quando você os constituir como sendo teus inimigos também, então você vai estar se alinhando com a visão de Deus. E aí você vai ganhar um aliado em potencial, que é o próprio Deus. Aleluia, Senhor. Porque você vai ter algo em comum com o teu Deus. Então, o desejo de vencer a guerra não vai ser somente teu, mas o desejo de vencer a guerra também vai ser de Deus. Então você já não está sozinho naquele combate. Você precisa saber eleger os teus inimigos, ou escolhê-los, se puder. E eu te dou um conselho nesta noite, que você não tenha medo dos inimigos de Deus. Porque quando os inimigos de Deus se levantam, não é apenas contra você que eles estão se levantando, eles estão se levantando contra o teu Deus. E se você entende essa prerrogativa, sabe o que vai acontecer? Você vai se levantar com toda a ousadia e temor no espírito, mas cheio da fé que excede todo o entendimento e toda a compreensão. Você vai se levantar no poder do Espírito de Deus, sem medo. E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Quando é que eu perco medo? Quando a minha relação com Deus for suficientemente grande para eu saber que Ele me ama o suficiente para não me entregar na mão dos meus inimigos. Eu vou repetir para você entender. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. E eu só vou perder o medo dos meus inimigos quando eu compreender que o amor de Deus por mim é suficientemente grande, o bastante para Ele não me entregar nas mãos dos meus inimigos. Então, quando eu sei desse amor, eu sei que Deus é incapaz de me abandonar no meio da batalha. E aí eu me lanço sem medo. Há algumas características na vida desse combatente
que me chama muita atenção. A primeira coisa que me chama a atenção é o que eu acabei de te dizer. Havia um espírito diferente nele. Você conhece pessoas que só andam morrendo? Meu Deus, que desânimo andar com uma pessoa que vive morrendo. A pessoa vive morrendo em tudo que faz. Em tudo que a pessoa vai fazer, ela já vai desacreditar. Se você dá muito com essa pessoa, você vai desacreditar também. Mas em você tem que haver um espírito diferente. Se alguém ao teu lado está morrendo, você tem que sustentar a tua fé e deixa que eles que morram se eles quiserem. Tenta liberar uma palavra sobre a vida deles, mas não deixa que o desânimo ou a falta de aceitação deles cause desânimo em você. Verdade, Senhor. Teu papel, amado, é tentar animá-los. Foi o que Caleb fez. Olha, gente, se nós formos lá, o Senhor é conosco, e o Senhor nos dará aquela terra, o Senhor nos dará aquela herança, porque Deus prometeu. E o povo dizia: ah, não, nós viemos para morrer, nós não podemos vencer. O relato daquele povo, amado, na verdade, quando ele falou, a Bíblia diz, amado, que os irmãos que subiram comigo desesperaram o coração do povo. A Bíblia diz aqui no verso 8: quando eles subiram comigo, eles desesperaram o coração do povo. Mas em Caleb havia um espírito diferente. Aleluia, Senhor. Amém. As pessoas estão morrendo, dizendo que não vai dar certo. E Caleb está dizendo: já deu certo, gente. Se Deus é conosco, já deu certo. Amém. Isso, amado, é um comportamento profético. Isso é um comportamento, amado, de alguém que crê, que não está com os olhos postos nas circunstâncias. Mas havia nele um espírito diferente. Eu gosto dessa palavra. E sabe qual era o espírito diferente que havia em Caleb? É que Caleb, filho, tinha disposição para combater. Amém. Caleb, amado, não fugiu da batalha. Caleb tinha disposição para a guerra. Caleb tinha disposição para o combate. Aleluia, Senhor. Caleb não tinha uma fé morta, uma fé acomodada. Vamos esperar aqui até que desça fogo do céu e consuma os enaquins. Não, ele disse: nós desceremos lá. Aleluia. E nós o devoraremos, como nós comemos o café da manhã, assim como nós comemos pão pela manhã, nós devoraremos aqueles gigantes. Aleluia, meu Deus. Sim, meu Deus, Senhor. Essa era a disposição que havia no coração de Caleb. Às vezes, amado, não é que a vida é dura, é que você é mole. Sorry te dizer isso, desculpa te dizer isso. Mas tem um tanto de gente mole que não reage. Você precisa reagir no meio das circunstâncias. Você precisa perseverar e se manter de pé. Amém. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Pastor, mas e quando eu não souber o que fazer? Caleb nos dá a lição. Se você ler em Números capítulo 14, verso 8 e verso 9, lá em Números, quando ele foi qualificado. Não é assim, olha, ninguém chega conquistando montanha sem estar qualificado, pré-qualificado não, querido. É muito lindo ler Josué 14, mas se você não ler Números 14, você não vai entender. Aquele homem foi pré-qualificado para aquilo. Ninguém chega conquistando montanha no grito não, querido. Você conquista quando você foi pré-qualificado. No meio da circunstância, lá no deserto. Amém. Aleluia. Lá no deserto, no meio da circunstância, você foi pré-qualificado. Você só chegou nesse estágio de Deus te mandar escolher o que é que você quer herdar, porque você já foi eleito. Aleluia. No meio do deserto. E sabe o que ele não, sabe o que ele sabia? A Bíblia diz que o segredo dele, em Números 14, 8 e 9, é que ele perseverou. Perseverou no quê, pastor? Como uma goteira que nunca para, aquela cantiga furada que a oração do cara virou uma reza. Não! A Bíblia diz, ele perseverou em seguir ao Senhor. Amém. Amém, glorioso Senhor. Para onde Deus me levar, eu vou. O que Ele me disser,
eu faço vontade perfeita. Eu vou perseverar, não é no que eu quero, é no que Ele quer. Se Deus diz marcha, eu marcho. Se Deus diz volta, eu volto. Se Deus diz avança, eu avanço. Se Ele diz para, eu paro. Porque o meu Deus é um Deus de estratégias. Glorioso, Senhor. Não confunda perseverança com obstinação do coração. Tem muita gente confundindo perseverança com obstinação do coração. O homem obstinado, diz a Bíblia, que ele vai até o final, mesmo que Deus não queira. E aí ele sai da vontade perfeita e ele vai para a vontade permissiva. E na vontade permissiva o que eu encontro? Dores. Mas na vontade perfeita de Deus, não há dores. Então, se eu perseverar, o homem perseverante tem essa grande característica diferente do obstinado, porque o obstinado persegue a sua vontade e o perseverante a vontade de Deus. Amém, Senhor. Bem maravilhoso, Senhor. E é tão interessante porque o homem obstinado, ele quer transformar a sua vontade em vontade de Deus. E eles até testemunham que é a vontade de Deus. Mas você diz, não é a vontade de Deus. Deus não te mandou ir. Deus não te mandou fazer. E ele diz, não, mas é o que eu quero. Então Deus tem que ir. E aí há uma inversão de valores. Ao invés de perseverar em seguir ao Senhor, ele é obstinado que Deus o siga. Ele faz uma inversão de valores. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Amém. A grande diferença entre o perseverante e o obstinado é essa. O perseverante, ele segue a nuvem. O obstinado, ele quer obrigar a nuvem a seguir ela. E ele fica bravo. E ele diz que não vai mais dar o dízimo. Ele diz que não vai mais vir na igreja. Ele diz que ele vai fazer chantagem. E no dia que o pastor mais precisar dele, ele tira o corpo fora para mostrar que ele tem valor. Obstinado, a nuvem não está contigo. Sabe o que aconteceu, filho? Somente Caleb e Josué sobreviveram. Porque ao perseverante está destinado vida e vida em abundância. Mas ao obstinado é morte sem sepultura. Morreram no deserto, não tem sepultura. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu não vou entrar nem nesse mérito por causa do nosso tempo, só para você entender o que eu estou te dizendo é bíblico, que a sepultura de Abraão, de Isaac e de Jacó, até o dia de hoje está nessa terra que Caleb conquistou. Só para você ter uma ideia. Não vou nem entrar aqui para você não. É lá no Monte Hebron que está a sepultura deles até o dia de hoje. Eu não vou nem entrar nesse mérito para nós não fugirmos daquilo que eu estou ministrando para você. Mas eu quero que você entenda que o homem com Deus, ele está disposto a se arriscar a sua própria vida, porque ele compreende que ele não é o Senhor da vida, que até a vida que ele vive não pertence a ele, porque se Deus quiser que ele caia no deserto, ele não sai desse deserto. É verdade, meu Senhor, com certeza, meu Santo Espírito. Então Caleb, ele coloca a sua vida nas mãos do Senhor contra tudo e contra todos. No capítulo 14, do verso 6 ao verso 10 de Números, Caleb enfrenta o populacho, querido. Caleb enfrenta a população quer matar ele. E ele diz, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu continuo crendo. Amém, Senhor. Amém, glorioso. Vocês podem pensar que vocês podem fazer o que vocês querem, mas vocês não podem nada contra a minha vida. Amém. Porque eu sou um homem de fé, e o homem de fé é um homem além do seu tempo, querido. Amém, Senhor, com certeza. Um homem de fé, presta atenção no que eu estou dizendo, um homem disposto a combater, um homem disposto ao combate é um homem que vive além do seu tempo.
tanto que o deserto não faz efeito nele. Sabe por que o deserto não faz efeito nele? Porque mesmo ele estando no deserto, o coração dele está em Canaã. Porque mesmo ele estando no deserto, o coração dele está na terra que manda leite e mel, aonde ele já pôs os seus olhos, aonde a visão já esteve, aonde a fé dele contemplou. Ele não sofre os efeitos do deserto, porque ele vive além. Amém. E ele sabe, esse deserto é só um momento. E para o homem de Deus, para a mulher de Deus, que vive na perspectiva de viver a vontade perfeita do Senhor, amado, 45 anos no deserto não é nada. Aí você chega e está aí há poucos meses ou alguns anos e já quer que tudo se concretize, mas não tem disposição para guerrear, não tem disposição para sair desse deserto. Com um agravante, sair desse deserto, você tem duas escolhas para sair do deserto. Primeiro que, se você não quiser sair, é morte. Amém? Se não quiser sair do deserto, é morte certa. Com certeza. Para sair do deserto, eu tenho duas escolhas: ou eu volto para o Egito e volto a ser escravo, ou eu entro na terra prometida e mato esse gigante. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nenhuma das escolhas é fácil, mas apenas uma é a vontade perfeita. Verdade, meu grande Senhor. Parece uma loucura que a vontade perfeita de Deus é que eu enfrente esse gigante. E não é qualquer gigante. Tem um de renome. Tem um gigante de renome esperando por Caleb. Tem um homem que a Bíblia diz, o maior de todos os gigantes. O nome dele é Arba. E ele diz, eu espero quem vai ser o atrevido que vai subir nesse monte. Está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Amém. A Bíblia diz aqui, amado, a minha Bíblia diz, e a tua Bíblia também diz, no verso 15. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins. Quem estava esperando Caleb para guerrear? Sabe por que Hebron era excelente? Porque nela havia, amado, verdadeiras fortalezas, homens que eram verdadeiras fortalezas. A Bíblia diz, amado, que anaquins eram homens gigantes. Anaquins eram homens que sofreram uma mutação genética, segundo a palavra de Deus. Eu também não vou entrar nessa questão, né? Porque muitos se discutem sobre isso. Nessa mutação genética que aconteceu nos anaquins, e a Bíblia nos dá uma pista lá no livro do Gênesis, e eu não vou voltar lá agora com você, que os filhos de Deus se enamoraram das filhas dos homens, tiveram um filho com elas, e dessa relação nasceram os gigantes. Pastor, quem era esse? Eu não vou entrar nisso, né? Tem gente até pregando que era extraterrestre, não era, tá? Nem também era anjo também, tá? Porque anjo não tem sexo, diz a palavra de Deus, né? Então, não eram anjos também. Então, quem era, pastor? Venha num dia num estudo que eu te explico. Tem explicação. O fato é, eles estavam ali. O fato é que anos e anos, centenas deles, ou talvez milhares de anos, haviam se passado. E havia alguém que tomara posse de Hebron e estava bem enclausurado sobre o monte. Para conquistar Canaã sem conquistar Hebron seria um suicídio. Porque